noite. Sou Maria José Carvalho, trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza, que fica no bairro do Ipsepe, em Recife. E trago como tema para o nosso estudo de hoje um assunto tirado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. E vamos ficar com o item: os que se elevam serão rebaixados. Mas antes vamos fazer nossa prece inicial. Elevemos o nosso pensamento a Deus e oremos. Deus, nosso Pai, justo e misericordioso, tende compaixão de todos nós, filhos teus, que estamos aqui padecendo algumas dores e lutando para sermos cada dia melhor. Dá-nos a tua paz, nos fortalece com o teu amor, para que possamos sermos cada dia uma pessoa melhor. Que os ensinamentos de hoje sejam internalizados em nossos corações com esta finalidade de evoluirmos cada vez mais. Muita paz. As bem-aventuranças é um caminho pelo qual chegaremos ao reino de Deus. Mas a cultura judaica estabeleceu que o reino de Deus era somente para o povo de Israel. Aqueles filhos que seguiam as orientações das Sagradas Escrituras. Todos aqueles que seguissem seriam então os herdeiros do reino de Deus. E eles denominavam de nós, porque era o povo dele. Mas aqueles que não seguiam eram então os pecadores, os impuros, e a eles estavam destinados a expulsão por ódio, desprezo total, e ficariam entregues à própria sorte. Ou seja, eles não herdariam o reino de Deus pela desobediência às leis. Para Jesus, o reino de Deus apresentava-se diferente. Era o comportamento amoroso em relação a esses infelizes que eram marginalizados pela sociedade, rejeitados. E eram eles que padeciam crueldade e servidão. Por isso que somos, melhor dizendo, por isso que vemos algumas vezes no Evangelho Jesus estando com
as meretrizes, os ladrões, os ébrios, porque Jesus queria, antes de tudo, auxiliar em suas necessidades, na orientação e no consolo. Mas essas atitudes de Jesus foi o ponto principal para a sua perseguição, pois os judeus achavam que ele adiantava, estimulava aqueles desgraçados a descumprir os estatutos legais. Jesus, então, podemos questionar por que Jesus, então, não seguia a lei das Sagradas Escrituras apresentada por eles. Vamos ver aí que Jesus, as Escrituras desses livros sagrados, a apresentação dele, eram feitos por profetas perturbados, cheios de rancor, de vingança, e só relatavam tragédias, ódio, e que isso era contra a lei divina. Eles só pensavam nos castigos e nas punições, levando aquele que errasse à morte. Eles levaram até a Jesus. Por essa razão, Jesus tinha outro entendimento do que era o reino de Deus. Enquanto eles achavam que o reino de Deus era aquela sociedade somente merecida àquele povo, eles não pensavam numa vida futura, mas nas pessoas que poderiam ter poder, privilégio, bajulação. Era esse o reino de Deus que eles pregavam. Para Jesus, o reino de Deus era diferente. Aqueles desgraçados, eles não herdariam aquele reino oferecido por aquela sociedade. Eles herdariam a plenitude, ou seja, um coração puro, grandioso, no amor fraterno e nas conquistas de suas virtudes. Por isso, Jesus tinha essa ideia muito superior ao daquele povo. E é então quando ele faz o sermão da montanha. Nesse sermão, ele, por Jesus pregado, tornou-se o magnífico código de ética e de moral aceito até hoje. No Sermão do Monte, Jesus apresenta as bem-aventuranças e dizia: bem-aventurado os aflitos, pois que serão consolados. Consolados aqui na vida terrena? Não. Seriam consolados no reino de Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Quando? Quando fosse e estivesse no reino de Deus. Bem-aventurados pobres de espíritos, pois que
Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nessa bem-aventurança vamos encontrar o pobre de espírito como sendo aquele que sabe ser humilde, porque este era o ensinamento de Jesus. E por isso a máxima que ele deixou: aquele que se eleva será rebaixado. E é sobre esse tema que vamos desenvolver o nosso pensamento. Jesus esperava os discípulos e quando estes chegaram, aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, quem é o maior no reino de Deus? Antes de Jesus responder, vamos fazer aqui uma consideração do Espírito Joana de Ângeles, que faz uma análise psicológica da personalidade daqueles discípulos. E ela dizia, aliás, ela diz que aqueles discípulos estavam vencendo as sombras remanescentes ainda do seu caminho primitivo de evolução e indo para o encontro com a sua personalidade. Entendendo? Ele estava no processo de transição das sombras para a luz. Até porque ele, estando na companhia de Jesus, eles achavam já uma conquista, prestígio e notoriedade. E acreditavam que, sendo o escolhido por Jesus, eles teriam de imediato consumo e prazer. Como entender esse consumo? Bens materiais. Eles iriam adquirir muito. E o prazer seria o status, seria o bem-estar. Por isso que o questionamento deles era outro. Veja que eles têm o mesmo pensamento, eles ainda estavam na sombra, né? Eles têm o mesmo pensamento da cultura judaica, né? Sempre querendo ter vantagens. Mas aí, o pensamento, Joana apresenta, que o que eles queriam perguntar era: qual dentre eles seria o maior? Qual dentre eles seria o maior? Eles estavam falando naquele convívio que tinha com Jesus. Quem deles herdaria a sorte da ternura e consideração? Qual aquele que mais se destacava do grupo? Era isso que eles queriam saber. Esquecendo que a seleção que Jesus faz é diferente. A seleção de Jesus envolve renúncia, desapego, as vitórias sobre as paixões. Mas Jesus compreendia tudo, conhecia as imperfeições deles, ainda não superadas ao longo da caminhada evolutiva. E rebate o questionamento rebate
a resposta com outro questionamento. Que vinhas discutindo no caminho? E eles se assustaram, porque quando eles vinham ao encontro de Jesus, estavam comentando isto. Mas Jesus pergunta: o que vinhas discutindo no caminho? Eles se consideraram tal como criança quando estão em erro. E então ficaram silenciosos, ficaram perturbados. Naquele momento, eles estavam apresentando a Jesus o amor, o sentimento de amor, só que era um sentimento recheado de ciúme, de lutas, né? De ciúme, de competição, de inveja. E aquela pergunta de Jesus os deixava em sofrimento. A resposta deles foi a covardia moral. Esperaram então o esclarecimento de Jesus. Eles viviam com Jesus e não conheciam Jesus. Jesus era o terapeuta daquelas almas imperfeitas, doentes de suas imperfeições. Então, Jesus toma de uma criança e transforma em modelo para ser o maior no reino de Deus. Tem que se fazer o menor, o servidor, esquecendo-se de si mesmo e colocando o seu irmão no lugar do que você gostaria de estar. E foi isso o ensinamento de Jesus, lembra-se? Faça aos outros o que gostaria que te fizessem. Esse é o momento magnífico do Evangelho segundo Joana de Ângeles, porque foi aí que esses discípulos deixaram de ser aquele homem doente de imperfeições e partiam para o encontro com a sua personalidade. Tudo isso ajudado por Jesus, que estava fazendo esse trabalho, tirando da sombra para a luz. Jesus sempre ensinava com palavras, com exemplos, com silêncio e também com sacrifício. E estabelecer uma condição essencial. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior do reino de Deus. Este foi o ensinamento. Outro ensinamento para explicar esse tema é que Jesus, em um dia de sábado, vai fazer uma refeição na casa de um fariseu. Foi chamado, a um banquete. Quando Jesus chegou, todos aqueles olharam para Jesus com muita curiosidade. E ao mesmo tempo Jesus também olhou e começou a perceber que aqueles convidados procuravam sempre os primeiros lugares. Aí Jesus contou uma parábola. Todas as vezes que as pessoas fossem convidadas a ir a uma boda,
eles não procurassem os primeiros lugares, para que aquele que os convidou não viesse a pedir que se retirasse para dar o lugar a outro que ele era de grande estima. Porque aí a pessoa ia ficar envergonhado, não é? Envergonhado. Mas ele diz, quando fores convidado a um banquete, procura te assentar no último lugar. Porque o que te convidou, quando chegar, vai te chamar, meu amigo, venha mais para cima. E a pessoa vai cheio de alegria, de glória, porque a gente gosta muito de ser escolhido, não é isso? O Espiritismo explica essa parábola correlacionando com o princípio das reencarnações. Ele disse que essa situação de elevação e de rebaixamento são as posições onde os espíritos vão desencarnar. Estão, às vezes, numa posição de elevada, mas não soube cumprir. Vamos supor, o rei é uma posição elevada. Tem muitas pessoas que são por eles governados. No entanto, ele é um mau governante. Não tem amor àquelas criaturas. Leva mais vantagem para ele do que para os seus governados. E aí, ao desencarnar, ele não fez jus à sua tarefa. Ao passo que o seu servo se dedicava tanto, tinha amor, respeito. Quando desencarna, muitas vezes ocupa lugares melhores. Então, falando-se de reencarnação, aquele que era rei em outra, uma posição elevada, né? Na próxima reencarnação, ele poderá vir como um servo. Enquanto que o servo, se fez por merecer, vai alcançar posições melhores na outra reencarnação. Por isso, não procurei o lugar primeiro. Buscai o contrário, o lugar mais humilde e mais modesto. Porquanto Deus saberá dar-vos mais elevado no céu, se merecerdes. Esse ensinamento de Jesus, assenta-te em último lugar, ele é imperativo para que a pessoa siga, porque é como se Jesus estivesse ensinando boas maneiras. É uma orientação de boas maneiras. A educação manda, né? Mas Emmanuel aproveita essa sentença de Jesus para dizer que esta frase tem um conteúdo altamente simbólico com relação ao banquete paternal da bondade divina. Precisamos entender esse conceito. O que é que Deus quer de mim? Como também aplicá-lo no mecanismo do dia a dia.
Vejamos, essas são orientações de Emmanuel. Quando fores a uma reunião ou local que não conheças as pessoas, não sejas exibido para ser superior a eles. Tu não conheces as pessoas, então não se exiba, porque você vai fazer isso querendo ser superior. Ele quis dizer é feio. Se tens alguma alma onde tens que retificar algum erro ou reconduzir essas criaturas, na condição de doutrinador ou de professor, ele diz que não sejas exigente e rígido. Fazei laços de fraternidade sincera. Não ofusques teus irmãos com a exposição que já tenhas conquistado, com a posição que já tenhas conquistado, no domínio do amor e da sabedoria. Quer dizer, quando a gente já tem formado, tem um certo conhecimento da doutrina espírita, não tem que estar se exibindo, ofuscando também aquele que tem pouco. É feio. Se queres ajudar os outros pelo bem, apaga-te de algum modo, para que o outro possa te compreender. Entende-se melhor quando a gente está no mesmo nível. E para concluirmos, trouxe orientações sobre as relações do além-túmulo, informado na obra basilar do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, em sua questão 275. Kardec pergunta aos espíritos: o poder e a consideração que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Esse daqui não estamos mais na terra, mas já quando desencarnamos. Kardec quer saber isso. A pessoa que ocupava um lugar de destaque no mundo dos espíritos continuam do mesmo jeito? E os espíritos responderam: não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Kardec, não ficando satisfeito, perguntou: como se entendem essa elevação e esse rebaixamento? Os espíritos responderam: existem diferentes ordens de espíritos. E somente para a gente recordar a escala espírita da evolução, temos na base da pirâmide os espíritos imperfeitos. E tem uma escala imensa, uns 10 degraus ou mais. Quase no meio da pirâmide vamos encontrar os espíritos bons, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria, que são mais do que os sábios, porque eles já encontram aí o conhecimento e também os sentimentos já harmonizados. E também os espíritos puros. Então, ele quer dizer, existem diferentes ordens de espírito. E cada um vai se apresentar conforme seus méritos. Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos. Ele era maior na Terra, mas quando chegou aqui, não trouxe nada.
E aí vai ocupar a escala dos espíritos imperfeitos. Já o seu servo pode estar na primeira categoria. Tudo isso confirma o que Jesus falou. Aquele que se humilhar será elevado, e aquele que se elevar será humilhado. Muita paz. Nós vamos agora fazer a prece de encerramento. Jesus amigo, aqui estamos a te agradecer a assistência recebida por ti e pelos teus mensageiros. A nossa gratidão é que possamos sempre contribuir quando for solicitado. Dai-nos a tua paz e o teu amor, para que possamos seguir nesta caminhada, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe.